pessoa que vai decidir. E muitas vezes as pessoas não decidem de forma racional. Então, nos modelos das ciências humanas, como o professor colocou, na maioria das vezes o ponto de vista de olhar a conta de vista aleatório estatístico é muito mais natural do que uma coisa determinística que às vezes não pode ser feita. Mas o que eu queria destacar é o seguinte, que existem muitos modelos que são matemáticos e que o problema é o seguinte, no modelo você tem que encontrar as hipóteses matemáticas, estatísticas certas. Então, por exemplo, se vocês olharem essa última referência aqui do altruísmo can proliferate through group scheme selection in spite of high random gene flow. Esses caras aqui todos são matemáticos. E aí eles começaram a analisar uma questão em teoria dos jogos em que você tem uma população, não sei se é racional o que está dizendo, em que algumas pessoas querem colaborar e outras pessoas não querem colaborar, querem simplesmente desfrutar. Então a questão envolve uma questão de teoria dos jogos do que vai acontecer no equilíbrio. Então essas pessoas têm relações também familiares que se protegem um ao outro, que entra no jogo, e que permite você saber, no modelo matemático, o que vai acontecer. Então eles dizem lá que um modelo extremo seria o dilema do prisioneiro e o outro era outro tipo. Mas no modelo, eles conseguem ter um modelo estável em que coexistem pessoas que são colaboradoras e pessoas que não são colaboradoras. Então, digamos assim, um modelo matemático com dados estatísticos, porque você vai ver a longo prazo, as pessoas têm probabilidades de ter sucesso ou não sucesso nessa competição de jogo, que você consegue mostrar que existe equilíbrio, ou seja, que pode coexistir isso do ponto de vista, é uma análise qualitativa, digamos assim, pode acontecer de haver equilíbrio. Então isso é uma coisa importante para saber que pode acontecer. Então é esse exemplo aqui do altruísmo. Esse outro aqui, Coexist Cooperation, também são modelos matemáticos em que tem jogos públicos, de bens em que as pessoas competem e às vezes tem equilíbrio, às vezes não tem equilíbrio, que é uma informação que pode eventualmente ser de interesse para alguém da área de ciências sociais humanas. Mais alguma pergunta? Muito mais perto, pode falar. O nome da palestra aqui era Matemática para o Entendimento da Realidade. O professor Arthur, ele falou no sentido que a matemática provê aproximações para a gente lidar com a realidade. Aproximações que dão certo, com que a gente consegue trabalhar, mas que no fim a matemática é um sistema muito mais complexo do que esses que a gente constrói. São os matemáticos. A professora Irene falou que, bom, o tema geral era que a matemática era a linguagem da natureza, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, a minha pergunta, na verdade, será que, na opinião de vocês, essa realidade também que a gente vive, que a gente tenta entender, será que também não é aproximação de alguma outra coisa, de algo que a gente poderia chamar de verdade? E, se sim, será que não deveria ser o objetivo da ciência estudar essa verdade, não a realidade, necessariamente? A pergunta é muito difícil, mas na realidade eu diria como física que você está certo, que a realidade também é um problema de muitos parâmetros para a gente poder equacioná-los matematicamente, né? Por mais sofisticada que seja uma teoria matemática, como a teoria das cordas, que é a teoria do universo matemático. De qualquer forma, eu diria que aí você entra também numa discussão filosófica da física quântica, porque é a interação do observador com a realidade, né? Então nós temos a interação do observador com o objeto que está sendo observado, que é o universo, vamos dizer assim. Então você entra numa discussão bem filosófica, nível de mecânica quântica, né? E aí, bom, aí é um tema para uma outra palestra, quase, do meu ponto de vista. O professor quer falar? Não exatamente em relação a essa. Ah, tá. Mas você quer falar? Não quer. Quer falar? Não, era em relação
É só o seguinte aqui, que a realidade mesmo a gente só percebe via a experiência. Então, por exemplo, a mecânica quântica é uma realidade, porque houve experiências que puderam entender o que acontecia. Se não houvesse experiências muito finas que pudessem perceber isso, a realidade que a gente imaginaria era a realidade newtoniana ou outra ou clássica. Quer dizer, a própria realidade é algo que a gente vai aos poucos aproximando e que talvez tenha algum limite de onde pode chegar, mas, ou seja, digamos assim, do ponto de vista mais simplista, a realidade é a realidade, ponto, e a gente está tentando entender o que seria isso. Mais alguma pergunta? Só queria voltar à questão de teorias de jogos e fazer uma denúncia. Alguns de vocês formados na matemática podiam pensar em entrar na área de ciências humanas, porque tem muito para ser feito e talvez algum dos desafios matemáticos mais interessantes são aqueles que lidam com fenômenos sociais, não? E teoria dos jogos é uma das áreas em que mais se vê isso e apresenta problemas bem complexos quando tu tem vários tipos de jogadores em jogos distintos ao mesmo tempo, é o que se aproxima mais à nossa realidade social. E eu apontaria um fenômeno que é a existência de equilíbrios locais e equilíbrios que não são necessariamente os maiores. Ou seja, tu tem uma função que é assim, mas não. O melhor seria estar aqui, mas as pessoas estão presas nesse equilíbrio local porque não desce ambos os lados. E isso é útil para pensar muito dos problemas políticos e sociais, que tem um sistema que não é ótimo, mas tem grupos que vão perder muito, não sei se começa a mudar. E por isso é só em períodos de grande crise que se consegue mudar algumas coisas às vezes. Não? Mas, agora, traduzir isso para uma linguagem que as pessoas conseguem entender, para isso precisamos de grandes estadistas às vezes, não? E são problemas políticos, mas a matemática tem sua contribuição, não? Para entender esse tipo de fenômeno social contraproducente e subóptimo, etc. Eu gostaria de acrescentar que um bom tema seria a lógica e a ética. Eu acho que a matemática e a ética têm muita coisa em comum, porque toda a coerência de uma teoria matemática, ou seja, a pessoa que tem um pensamento lógico e matemático, em princípio, ela deve ser coerente com os seus princípios, com os seus valores. Né? E aí a gente entra no assunto da ética, né? Que seria muito interessante para tratar os problemas da atualidade. Né? Bom, nós já atingimos o nosso limite, 4 horas. Eu agradeço a presença de todos, agradeço a presença dos conferencistas e gostaria de anunciar os próximos eventos aqui do ILEA, que é no dia 16 de outubro. O tema é Universidade e Empreendedorismo, com a professora Michele Oberson de Souza, do Instituto de Química, o professor Rui Opperman, que é o vice-reitor da URGS, e o professor Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, que é diretor de engenharia. E no dia 1º de novembro, nós teremos a palestra do professor João Alziro Hertz da Jornada, cujo tema é Autonomia e Inovação, e o professor Jornada é presidente do IMEPRO. Então, isso no dia 1º de novembro. Tá? Agradeço a presença de todos, muito obrigada e até a próxima.